Bom dia, conectados e conectadas com os astros, como vocês estão hoje? Bom, como vocês podem ver, esse aqui virou meu estúdio. O meu quarto, ele foi deixado um pouco de lado, porque eu estou meio que de quarentena, assim, né? Me afastando das situações. Hoje é dia 11 ou 12, né? Eu sempre confundo, gente, eu não consigo guardar, não esqueço de olhar sempre que eu vou fazer esses vídeos. Eu vou confirmar agora. E ontem foi um dia cheio de sensações estranhas e contraditórias, no sentido de que teve umas horas que eu esquecia, tipo, é muito doido, a nossa mente, por a gente não ver, pra gente não perceber as coisas acontecendo com a gente, muitas vezes parece que desassocia, talvez pra deixar de lado e ajudar a gente a lidar com as situações de uma maneira um pouco mais tranquila, né? Hoje é dia 11, pronto. Hoje é dia 11 desse vlog, desse desafio que eu tô fazendo de 28 dias em conexão com a Lua. Que tá sendo muito mais em conexão com com as minhas emoções, né? E com esse olhar com vocês também, né? Da própria Lua. Enfim, e aí foi uma contradição, porque ao mesmo tempo em que eu sentia essa sensação de que eu tava vivendo bem e que eu não tinha nenhum problema, ao mesmo tempo eu sabia que tinha algum problema e eu sabia que não ia ficar tudo bem, e eu sei que a situação não tá fácil porque a gente vai entrar numa crise. E o que me deixa mais chocada é como as pessoas, elas conseguem esquecer que a crise, ela não vai afetar somente uma pessoa, ou por pouco tempo, vai afetar todo mundo por um tempo que, se as pessoas não tomarem cuidado, ela vai se alastrar por muito mais tempo, sabe? Lembra em 2018, quando a gente teve uma marolinha, né, da treta que teve nos Estados Unidos, economicamente falando? Foi em 2018? Não, foi 2008. Enfim, e aí, o que acontece? Nós tivemos ação do governo para isso, né? Para diminuir essa dificuldade. Então, o governo, querendo ou não, nesse sentido, ele é necessário, porque a economia e o governo, eles andam juntos, né? Especialmente nesse contexto que a gente criou. Para a gente modificar alguma coisa, a gente teria que aproveitar talvez esse momento de mudança, de instabilidade, para mudar algumas estruturas. Mas não vão mudar, porque isso traz mais incerteza. A gente não gosta de incerteza, a gente gosta de segurança, a gente gosta de confiabilidade. Isso talvez esteja muito voltado para o nosso DNA, para nossa formação, sabe, para quem a gente é, porque isso forma uma rede, assim, um negócio que a gente pode confiar de que a gente vai a gente vai sobreviver amanhã, no dia seguinte, né? E por isso que a gente busca tanto essa segurança também, porque nós nos criamos dentro dessa sociedade, pelo menos do pouco que eu sei de antropologia, de história, né? Dentro dessa sociedade em que a gente vive em grupo, né? E se ajudava muito. E então, quando a gente não tem essa segurança de que eu posso confiar em você, que eu vou sobreviver, e a gente muda muitas estruturas e as coisas elas se rompem, traz uma instabilidade, um caos tão difícil às vezes de lidar que a gente não consegue. E agora é o momento da gente olhar para esse caos e falar, beleza, com quem eu posso ter apoio, qual é a pessoa que eu consigo ter estrutura e que eu posso me segurar, e quais são as pessoas que eu não consigo agora nesse momento, que eu sei que eu não vou conseguir me dar conta disso que tá acontecendo, e tá tudo bem, porque cada pessoa dá conta de um jeito, né? Então a gente precisa realmente dar uma parada e pensar um pouco, né? Então, mas a minha sensação é essa, de que muitas emoções fluindo e ainda vão fluir. Ontem eu comecei minhas aulinhas de meditação e as aulinhas de astrologia né, no Instagram com as meninas, mini aulinhas assim para ir dando aulas, e tá sendo muito legal mesmo, porque as meninas, pelo menos as meninas, a maioria é mulher,
que viram estão gostando, e eu gostei bastante ontem de meditar e de poder ensinar alguma coisa, tá me dando uma alegria, tá podendo ajudar as pessoas dessa forma, sabe? Eu gosto muito de ser útil, eu acho que muitas pessoas gostam muito de ser útil. Tô gostando muito de poder ajudar as pessoas nesse momento de dificuldade, sabe? E ontem tava num preceito de lua nova, né? Hoje é lua nova, de fato. A lua tá no signo de Áries, a 5 graus de Áries, e o sol também está a 4 graus de Áries. Perdão. E aí, a gente tá começando um novo ciclo, né? Uma nova lunação. E acho que eu vou falar um pouquinho dessa lunação para vocês. Vamos ver aqui a lunação, que começou hoje 6h28 da manhã. E o que é uma lua nova, né? O que é uma lunação? É um ciclo novo que se inicia. O encontro do Sol e da Lua é como se fosse o encontro de dois planetas que dão a vida e falam sobre um novo movimento dessa Lua que se inicia faz um ciclo, né? Retorna ao encontro do Sol em cada signo, a cada mês. E dessa vez é o ciclo de Áries, então foram 3 dias depois, né, do nosso Sol em Áries entrar nessa casa, nesse signo. E a lua nova, então, representa o novo, representa o ponto de início, o ponto de partida, a escuridão para a gente se expandir, né, e crescer. Fala muito sobre, como eu posso dizer, como se ele estivesse dizendo que a gente tá num processo de uma alma nova, né, de uma matéria nova. A lua nova, ela não é positiva, tipo, não mesmo. Por quê? Porque o sol, ele queima. O sol ele é muito quente quando muito próximo dele. Então ele vai queimar. E essa queima tira todos os elementos positivos de um planeta que dá a vida. Então é como se a gente olhasse para a lua e a gente pensasse que ela, numa lua nova, tá falando sobre queimar a matéria, as emoções, né? Não permitir que você veja as próprias emoções, não permitir que você sinta as coisas que estão ali, né? Tá tudo meio obscuro, meio queimado, meio doendo, né? Uma dificuldade de alguma forma. E não é esse o melhor momento para se plantar, não é esse o melhor momento para se colher, não é o melhor momento para decidir nada. É um momento só para você realmente esperar. É como se fosse um mini eclipse, né, da lua. Então, para esperar, para dar um tempo para as coisas se assentarem e acontecerem. Uma coisa que é interessante é essa Vênus em Touro, que na casa 2, né, ela abriu na casa 2, então ela tá falando sobre recursos, sobre dinheiro, sobre finanças. É um ciclo que tá falando sobre isso, sobre essa questão econômica, que realmente está em voga, que a gente realmente está discutindo, como é que vai ser essa sensação de segurança, necessidade de retenção, de estar seguro num lugar. Ela tá em encontro a Júpiter. Júpiter que está em queda, Júpiter que está em o signo de Capricórnio, na casa 10, né, junto com Marte, que estão tão fortes, porque estão na casa 10, Marte ainda está exaltado e Júpiter está em queda, né, mas são dois planetas muito fortes e numa casa benéfica. Júpiter aqui, ele tá, diminui talvez um pouco as suas tensões, né, as suas dificuldades, e Vênus com Júpiter, a gente está entendendo uma questão de abundância, né, no sentido de facilidade do que Júpiter fala, que é talvez as expansões, o oráculo, a conexão com o divino, a fé que a gente precisa buscar, e muitas vezes é nesse sentido de segurança, nesse sentido de autoestima, de confiar de fato, né. Que mais? Esse Júpiter aqui também versa sobre as pessoas excluídas, as pessoas deixadas de lado, as pessoas
Ai, gente, tá difícil, desculpa. Aprisionadas. Então, é nesse sentido aqui, por exemplo, que a gente vai analisar e vai pensar numa questão agora que pelo menos ele já não tá mais entre dois planetas, porque Marte já passou ele, então ele tá um pouco menos aflito, né, e afoito nesse sentido, e ele pode finalmente cuidar de si, entrar em contato consigo mesmo, ele pode finalmente, como eu posso dizer, expressar, assim, por mais fraco que seja, uma questão de esperança, de confiança, de espiritualidade, né? De alguma forma, ele tá ali expressando, trazendo um pouco mais de abundância, mesmo que de uma maneira exageradamente difícil, do tipo, talvez, na verdade, seja um exagero nosso, na nossa sociedade, de que tudo vai se perder e acabou. Eu acho que tomando medidas práticas e pontuais e dizendo como que as coisas devem ser, a gente não precisa de se desesperar tanto. Só que, pelo menos aqui no Brasil, né, as medidas elas não são práticas e não são pontuais. Elas são controversas, elas são feitas por vários administradores, né, vários políticos, e nesse sentido acaba levando a gente a uma desconfiança, a uma confusão mental, a falta de certezas, a insegurança, a instabilidade e leva a gente a achar que é o fim do mundo, que é o fim do mundo, que tudo acabou, né, e que não há como a gente saber das coisas. Então a gente precisa realmente tomar muito cuidado com o que está acontecendo, tá bom? Saturno entrou em Aquário, e Saturno em Aquário é uma mudança também, né? Claro que em julho ele volta para Capricórnio, mas enquanto ele estiver em Aquário, ele vai estar falando sobre essa umidade, sobre as conexões mais fortalecidas, sobre a rigidez, né? Sobre a fixação de ideias, de pensamentos, de certezas. Então, o Saturno também vai falar sobre a questão da rigidez, da estabilidade, dos fins, das perdas, das coisas velhas, muitas vezes. Aqui ele abre na casa 11, então ele vai falar de amigos, ele vai falar de boa sorte também. Então, de alguma forma aqui de grupo, de coletivo, né? Do estrangeiro, de olhar para fora e exaltar o que fora tá fazendo, né? E não o que tá acontecendo aqui dentro. Porque também a gente olha para fora e a gente reconhece as coisas boas que estão acontecendo lá. Então, esse é um momento pra gente pensar, esse é um momento pra gente acalmar um pouco e ver que a questão é, beleza, as medidas elas estão incoerentes, mas vamos não nos desesperar, não nos desesperar. Eu acho que é isso o que é importante. Muitas vezes esse Júpiter em Capricórnio pode trazer um certo ceticismo, do tipo, então a gente não tem jeito, ou não vai dar certo, ou a gente não sei o quê. Então a gente precisa se acalmar um pouco, tá? Eu recomendo muito. Deixa eu tirar uma carta pro dia de hoje pra gente. Vamos tirar uma cartita para le jour de hoje. Não. Não. Só tô tirando as cartas, os arcanos maiores, tá? Porque sim, por que não, né? Então vamos lá. Rapidinho aqui. Tá embaralhado. O diabo, a carta do diabo. Eu acho essa carta muito maravilhosa. Essa aqui, pelo menos, ela fala sobre nossa luxúria, sobre as nossas vontades e desejos, as nossas sombras, aquilo que tá escondido que a gente precisa olhar, nossos processos de transformação e queda. Então, uma coisa que eu acho que é importante é a gente olhar para os nossos medos, parar da gente achar que a gente tem que ignorar as nossas sombras, e nós somos a nossa sombra. Nós somos esse lugar em que a gente tem medo, tá? A gente tem medo da gente mesmo. A gente tem medo do nosso poder, do nosso potencial, porque isso pode sair do controle. Então,
e que ninguém nunca ensinou a gente a ter controle sobre o nosso lado obscuro, tá certo? Então eu recomendo vocês a confiarem, confia, tá? Vai dar tudo certo. Sempre dá, mas não tenham medo das suas sombras. Olhem para elas, encarem seus medos, encarem seus desejos. Quanto mais vocês encararem seus medos, seus desejos, menos manipulados vocês serão, tá certo? Um grande beijo pra vocês. Até a próxima. E sejam abençoados pelos astros.